Nesse vídeo eu vou falar sobre o sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Eu sou Rafael Lemos, advogado especialista em processo civil e pós-graduando em Direito Civil pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Vou procurar ser bem objetivo e técnico nesse vídeo e demonstrar a importância do respeito ao sistema de precedentes. O sistema de precedentes promete uma maior segurança jurídica ao jurisdicionado a partir do julgamento igual para casos iguais. Os precedentes judiciais representam mais um mecanismo para a estabilidade da jurisprudência. Então, sem mais demoras, vamos passar para a tela do meu computador, onde eu preparei uma apresentação para ajudar na compreensão do conteúdo. Dando continuidade a esta aula, vamos falar sobre o processo civil e a aplicação de precedentes. O CPC valoriza o sistema de precedentes. É a partir do CPC que nós temos um sistema de precedentes normatizado. O nosso sistema de precedentes tem características próprias, é um modelo brasileiro. O sistema de precedentes se expressa por um microsistema legal. O aspecto central é a previsão de precedentes vinculantes. A súmula, ela se integra ao sistema de precedentes. E o sistema de precedentes, além de uma mudança normativa, é uma mudança cultural. Passamos então aos fundamentos do sistema de precedentes. O primeiro deles, a segurança jurídica, a previsibilidade da decisão judicial para as partes e para a sociedade. O segundo, a isonomia. Uma tese jurídica deve ser julgada da mesma forma em todos os processos que tratem da mesma tese. Traz a ideia de julgamento uniforme. Por fim, a mitigação. O sistema de precedentes mitiga a problemática das ações repetitivas. Passamos agora ao conceito de precedente. Trata-se de um conceito metalegal, ou seja, não se encontra na lei de forma expressa. É uma construção doutrinária e interpretativa do ordenamento jurídico. Basicamente, precedente é o julgado do tribunal que, por sua condição originária ou reconhecimento posterior, cria a tese jurídica vinculante ou persuasiva e que vai ser o parâmetro de julgamento de casos futuros idênticos à tese precedente. Conclui-se, portanto, que o precedente ele não é uma decisão monocrática. Ele possui uma condição originária, como, por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, ou reconhecimento posterior, o que é comum na common law. E também o precedente cria teses vinculantes, né? Decorre de lei, um precedente vinculante sempre decorre de lei, ou cria uma tese persuasiva, que são os demais precedentes. Vamos falar agora da natureza jurídica e os elementos do precedente. A natureza jurídica do precedente é de fonte secundária do direito. Precedentes não criam leis, e a lei é a fonte primária do direito. Logo, um precedente é fonte secundária. São elementos do precedente a ratio decidendi e o obiter dictum. A ratio decidendi é a regra de direito, é o fundamento da decisão e que forma a tese jurídica. Já o obiter dictum são as afirmações e argumentações dispensáveis da fundamentação e que, mesmo extraídas do corpo da fundamentação da decisão, ainda assim não prejudicam a compreensão da tese jurídica firmada na decisão. Os elementos do precedente estão localizados na fundamentação da decisão, que faz parte dos elementos do julgado. Então, os elementos do julgado são o relatório, a fundamentação e o dispositivo. E dentro da fundamentação é que encontramos a ratio decidente e o obiter dictum. Dando continuidade, vamos passar à classificação do precedente. Primeiro, com base na origem, que pode ser horizontal, ou seja, o próprio tribunal criou o precedente utilizado na decisão, ou vertical. O precedente utilizado na decisão
é criado por um tribunal superior e utilizado pelos tribunais hierarquicamente inferiores. Já quanto à sua eficácia, o precedente pode ser vinculante, ou seja, ele vincula a atividade jurisdicional e os órgãos julgadores, devendo ser seguido. São sempre previstos em lei e estão no artigo 927 do CPC. E também persuasivo. O precedente persuasivo não é de aplicação obrigatória, é um argumento de reforço que orienta a tomada de decisão, podendo ser motivadamente afastado pelo livre convencimento do julgador no caso concreto. A prática do precedente no processo civil brasileiro. A primeira prática é a aplicação, e a aplicação do precedente é feita pela decisão judicial. A decisão judicial aplica o precedente vinculante desde que observado o contraditório e a fundamentação específica, conforme dispõe o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 5 do CPC. Já a aplicação do precedente persuasivo na decisão judicial só precisa observar o dever da fundamentação específica. Tá certo? Então, precedente vinculante, observar contraditório e fundamentação específica, e aplicação de precedente persuasivo, somente observar a fundamentação específica. A rejeição. A rejeição de um precedente sempre se dará pela decisão judicial prolatada e não pelas vontades das partes. O precedente vinculante pode ser rejeitado na decisão judicial de duas formas: pela distinção em relação ao caso concreto ou pela superação do próprio precedente. Já o precedente persuasivo, que não subordina as decisões judiciais, pode ser rejeitado na decisão judicial de três formas: pela distinção, pela superação ou pela discordância do julgador ao prolatar a decisão. De toda sorte, tanto a concordância quanto a discordância em relação à utilização do precedente no caso concreto impõe ao julgador o dever de fundamentação específica. Discordar de forma motivada é diferente de ignorar o precedente. A distinção, como já falamos, a distinção é uma forma de afastar a aplicação de um precedente por conta de diferenças entre a tese jurídica do precedente e o caso concreto. Já a superação, ela é outra forma de afastar a aplicação de um precedente e ocorre quando o tribunal que criou o precedente cria um novo precedente, uma nova tese jurídica sobre a matéria posta em debate. Também pode ocorrer quando o tribunal hierarquicamente superior cria um precedente em sentido contrário ao dos tribunais inferiores, havendo então a superação do precedente. A superação é sempre uma operação de substituição de um precedente por outro, e nunca para afastar um precedente e deixar uma lacuna sem um substituto. E a polêmica em torno do artigo 927 do CPC? Há previsão de precedentes vinculantes ou não? Existe uma polêmica entre os processualistas brasileiros quanto à existência ou não de precedentes vinculantes no ordenamento jurídico pátrio, existindo 5 correntes que abordam essa temática. Em uma síntese muito apertada, basicamente, essas 5 correntes defendem que, a primeira, existem precedentes vinculantes no ordenamento jurídico. Já a segunda, de que os precedentes vinculantes não são os previstos no artigo 927 do CPC, e sim no artigo 988 do CPC. Já a terceira corrente defende a eficácia vinculante do precedente, vem da norma que regula o precedente. A lei diz se é vinculante ou não. A quarta corrente aduz que só existem precedentes vinculantes previstos na Constituição Federal. E a quinta e última corrente
é de que os precedentes vinculantes seriam somente os precedentes das cortes superiores. A corrente majoritária na doutrina é de que existem precedentes vinculantes no ordenamento jurídico e que são os previstos no artigo 927 do CPC. Falamos agora das dificuldades enfrentadas pelo sistema de precedentes. O modelo brasileiro de precedentes, por conta de suas singularidades e recente normatização com o CPC 2015, encontra obstáculos na utilização da técnica por conta de duas grandes dificuldades: as técnicas de julgamento nos tribunais e o modelo de julgamento nos tribunais. A técnica de julgamento dos tribunais é um obstáculo na medida em que não há o debate sobre a tese jurídica julgada no caso concreto, sendo de praxe a adesão ao voto do relator sem maiores debates. Já o modelo de julgamento dos tribunais acaba sendo um obstáculo a ser superado, eis que, via de regra, uma decisão é proposta de forma individual, voto a voto. É chamado de modelo de julgamento seriatim. E, por fim, vamos falar sobre os superprecedentes. O superprecedente, ele traz a ideia de um precedente que não pode ser superado. Existe um grande debate doutrinário sobre a possibilidade de existir, ou não, superprecedente no direito brasileiro. Porém, em tese, entende-se pela possibilidade de existência de superprecedente, como, por exemplo, um superprecedente que crie um direito fundamental. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a compreender um pouco mais sobre o sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Recapitulando então, nós vimos a importância do sistema de precedentes, seus fundamentos, seu conceito, sua natureza jurídica e seus elementos. Também vimos a classificação dos precedentes, falamos sobre a prática dos precedentes nos tribunais, sobre a polêmica em torno do artigo 927 do CPC e a existência ou não de precedentes vinculantes, e sobre as dificuldades dos sistemas de precedentes, além de, por fim, falarmos da possibilidade de existências de superprecedentes ou não. Se você ficou com qualquer dúvida em relação ao conteúdo desse vídeo ou de qualquer outro do meu canal, deixe sua dúvida específica nos comentários desse vídeo que eu respondo todos os meus inscritos. E se você ainda não é inscrito, isso não é problema. Você pode se inscrever agora mesmo. Isso é de graça e ajuda a manter o canal ativo. Então, se você gostou desse vídeo ou se ele lhe ajudou de alguma maneira, se inscreva no meu canal, deixe seu like e comentário no vídeo. Eu lhe desejo sucesso e prosperidade, um forte abraço e até o próximo vídeo.